Olá, estudantes! Estamos de volta então para o nosso segundo momento. Nós estamos aqui falando sobre skate e arte. E nesse momento, além de praticar, a gente produzir algo a respeito da arte, falar um pouco sobre arte, falar um pouco sobre skate, sobre cultura popular, nós vamos então tentar associar também, né, essa ideia da produção, na verdade, do crescimento desse esporte e a produção de arte nesse mesmo momento. Então vamos fazer essa dobradinha de novo com o nosso querido professor Diogo aqui, é um prazer. Obrigado, André. Muito bom estar aqui com você, né? Aprender um pouquinho dessa parte da arte do skate. Foi uma coisa que eu sempre, né? Desde novo, como eu disse, eu tinha amigos skatistas, eu ficava observando, né? Essa questão da identidade deles, a forma de se vestir, corte de cabelo, né? Todo mundo tinha, adolescente gosta desse negócio, né? E eu gostava também. E bacana, tô vendo aí, tem muita coisa boa pra gente aprender da parte de artes aí. Exatamente, sobre isso que a gente vai tentar falar aqui um pouco. Então a gente vai continuar a ideia de skate é arte, cair faz parte. Vamos lá, na aula de hoje, só lembrando, a gente está então falando sobre apropriar-nos do patrimônio artístico e cultural de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Vamos começar então. A gente pode analisar o skate na perspectiva da cultura popular e urbana. E artística também, né? Com certeza. Olha lá, as novas estéticas. Fala um pouco sobre novas estéticas. Nós estávamos então, no momento anterior, discutindo um pouco a respeito da produção do skate, como esse skate, quando ele surgiu, como ele foi criado. A gente falou um pouco sobre a ausência, de repente, de um momento propício ali para o surf, né, para a prática do surf. E surge então o skate, os próprios surfistas começam a colocar rodinhas nas pranchas para tentar, então, sanar esse momento de ócio, esse momento que, de repente, eles não teriam ondas para essa prática de surf. E nesse mesmo período, na década de 60 e 70, a gente vê um movimento crescente no mundo inteiro, pensando em novas estéticas. É um período que o Brasil, assim como o resto do mundo, está discutindo novas estéticas, que várias culturas vêm ganhando força. A gente vai se lembrar, por exemplo, que no início do século, as vanguardas artísticas, o dadaísmo, o cubismo, o expressionismo, eles estão discutindo estética na arte. E essas estéticas, elas começam a se popularizar, porque povos que até então não tinham vez, não tinham fala, começam então a ganhar fala. E através de alguns esportes, através de alguns movimentos populares, essa fala, ela vai ser externada. Então, se agora eu tenho, por exemplo, o shape de um skate para eu conseguir expressar tudo que eu estou pensando, ou toda essa nova imagem, essa nova estética, eu vou usar disso tudo para mostrar um pouco do que sou eu e para criar também um pouco sobre identidade. É verdade, né? Se a gente for pegar aí o jovem, né? Principalmente naquela época ali, é o que você falou, né? Queria se mostrar ao mundo, o skate com certeza, né, analisando essa perspectiva, não só skate como outros esportes também, né, foi uma forma de se mostrar, de ter vez e fala mesmo. A gente tem a música, o crescimento da música aí, na década de 70, até hoje a gente curte, a gente se lembra. Eu vou falar um pouco sobre o hip hop, vocês vão ver que a produção, no último horário, a gente estava falando um pouco sobre a ideia da cultura urbana, de como o skate, ele falou do street, a prática, por exemplo, nas ruas. Então, em qual lugar, qual é esse local, onde o skate está inserido? Qual é esse adolescente ou esse adulto, essa criança que está praticando esse skate? E essas pessoas que estão praticando, como essas pessoas são vistas, então, pela sociedade? Questão da música, né, André? Charlie Brown, quem não... Eu vejo alunos que, pô, quanto tempo que o Chorão já morreu? Acho que tem quase uns 10 anos. E tem aluno até hoje que curte, né? Charlie Brown, o Chorão, que era um cara aí que gostava muito da questão do skate, né? A própria música, né? Skate, arte, cair faz parte, né, gente? Tem essa coisa de cair faz parte. Se você não tentar a manobra ali, né? Voltando pro lado do esporte, você não, né, tiver essa disciplina de tentar, você não vai aprender, né? Então cair ali, ter um ralado faz parte. Essa música é muito legal, convido vocês a jogar aí, né? No YouTube, no streaming, para que vocês possam escutar essa música. Tem outras vagas, né? Tem, e é muito legal fazer analogia com essa música, porque quando ele falou do Chorão, por exemplo, para quem não se lembra aí, nunca enfim, teve né, não oportunidade, teve né? contato, né, de verdade, ele é do Charlie Brown Jr., uma banda assim que, né, estourou no Brasil, fez muito sucesso, e em quase todos os seus shows ele andava, ele carregava o seu skate e andava no show, fazia umas manobras, era bem legal. Associava, mas quando ele fala, por exemplo, que cair faz parte, além da manobra, de cair na manobra,
Pô, mas cair, de repente, levar os empurrões da vida. E se levantar também é uma coisa muito interessante. Né? Então, assim, a gente, como no skate, a gente vai em busca e cai e se levanta e aprende, assim como outras vertentes da vida. A gente aprende com tudo com as nossas quedas, nós conseguimos nos levantar e continuar. Isso tem tudo a ver com novas estéticas, porque a respeito disso que a arte está falando, principalmente no século XX, porque tudo que está preposto, a gente pode tentar desconstruir e a gente vai cair. Só que levantar também faz parte. Além de cair faz parte, levantar e construir novas visões também faz parte. A gente pensa na cultura popular. Quando falamos em cultura popular, falamos em costumes, crenças, festas e identidade. E o skate se insere em um contexto no qual vários movimentos de contracultura ganham forças. Entre eles, devemos citar o hip hop, que é caracterizado pelo grafite, pelo street dance e pelo rap. Movimentos de contracultura. Quando falamos em contracultura, logo vem a memória de tudo que vai contra o que já está pré-produzido, de tudo que vai contra o que a cultura ela implanta ou de repente está posta. E o skate ele é um movimento de contracultura, porque a gente vai perceber, se a gente formos estudar mais a fundo, que o skate, de repente, os praticantes desse esporte, eles não eram vistos, assim, eu não sei como hoje, né, principalmente com acesso à Olimpíada, assim, de repente foi aberto um espaço assim, maior, para um reconhecimento maior desse esporte, mas até então eram pessoas marginalizadas, eram as pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Crenqueiro, né? Jovem, roceiro. Exatamente, anarquistas, enfim. E isso tudo nos faz pensar que até mesmo o seu modo de vestir, o modo de falar, né? Isso vai caracterizar suas identidades. E de fato, essas pessoas elas vão buscar essa identidade de propósito, elas vão tentar se inserir em tal grupo para se mostrar como diferentes, se mostrar como pessoas que estão buscando novas estéticas e novas leituras de mundo. Então, associar o skate com essas novas estéticas é fundamental. Só uma coisa rapidinho, André, para você continuar. Olha como é que um esporte ele abre caminho para outro. Nas Olimpíadas, se não me engano, na próxima da França, né, o break, né, que eu acho que Sim. o street dance, ele está cotado para entrar. Já virou uma dança, né, um esporte ali, né, já esportizaram essa dança. Ou seja, então vai ter uma competição ali, né, com certeza na base da nota, mais ou menos igual ao skate. Então tá vendo como uma coisa, né, da cultura pode puxar a outra? Exatamente, vai abrindo caminhos, né, abrindo espaço. É o que a gente estava dizendo. Observe essa imagem. Essa imagem, então, mostra, é um street, esse é um... Aqui é mais street, né, embora a gente tenha o Ralph ali, o Ralph ali, né? Ou meio Ralph. Mini Ralph, né? Bem inclinado. Mas a gente tem, por exemplo, qual é o espaço utilizado? A gente pode perceber que esse espaço, ele é caracterizado. De repente, se você pratica, você gosta de moto, de motocicleta, e você vai fazer um espaço na sua casa, você comprou uma moto, e você vai ali caracterizar o seu espaço com fotos, com quadros de moto. E por que, então, o skate como um esporte aqui, né, nessa imagem, um esporte urbano, ele vai ser caracterizado, então, com a arte urbana. A gente vai falar de arte urbana. Então, a gente vai falar diretamente do grafite, que o grafite ele vai representar esse povo. Vai representar, como nós dissemos, o gueto. Pô, falamos das décadas de 70, por exemplo, nos Estados Unidos. O grafite está ali com muita força, junto com o hip hop, né, em alguns lugares de Nova York. Principalmente no Brooklyn, ali está surgindo, sabe, esse movimento urbano, esse movimento que representa, de fato, os marginalizados, aquelas pessoas que eram subjugados. E o skate, então, assim como alguns outros esportes urbanos, vão fazer parte dessa cultura, vão fazer parte dessa formação de identidade. Unir forças, né, para poder melhorar essa questão e, né, mostrar que não é nada daquilo, né? Geralmente as pessoas julgavam o livro pela capa. Exatamente, exatamente. Vamos falar um pouco sobre o hip hop, então, que começamos a falar do hip hop, da construção da imagem nos shapes do skate, e é então uma oportunidade de falarmos um pouco sobre esse movimento. O hip hop, ele é a voz do povo, a dança do povo, a forma de marcar a sociedade com a cultura marginalizada. Esses aspectos nos fazem reconhecer o skate como um esporte ligado também ao movimento popular do hip hop. As roupas, os espaços onde acontece, como a gente viu naquela foto anterior, as manobras, a arquitetura
e a forma de falar. São grandes exemplos. Então, pensar no skate, pensar no skatista, é skatista, quem pratica, exatamente. A forma dele falar, o que ele usa, sabe? Será que o que ele usa nos faz pensar, é só para proteção? No primeiro momento, o Diogo falou a respeito de cotoveleiras, do capacete, e a gente vê, de repente, aquelas pessoas com as roupas largas. Então, será que a calça larga é só para proteção ou tem também uma formação de identidade e aquela proteção que está debaixo da roupa? Negócio engraçado, né, que você falou da roupa, os skatistas eles costumam usar, né, calça jeans larga. E eu, na escola, né, eu sempre falo, gente, não pode fazer educação física de calça jeans. Não existe nenhum esporte que faz de calça jeans. E eu lembro que nesse ano tinha um menino que era skatista, falou, professor, mas skate é de calça jeans. E tinha um outro que tinha, né, o pai foi criado em zona rural, falou, professor, mas rodei também, já monta, né, no todo de calça jeans. E ele tava lá, né, esse gostava de estar com a calça mais apertada, né, pessoal aí do interiorzão, e o outro com a calça larga. E foi um processo a explicar, né, que os esportes que a gente ia fazer, futsal, basquete, que realmente não dava para estar com a calça jeans e a gente foi vencendo isso, né, mas faz parte do estilo, né? Exatamente. Vestir, enfim. Isso nos faz pensar, né? Como a gente aprende muito com os exemplos dos estudantes. E isso é muito interessante. Eu quero passar aqui e mostrar. Eu falei que o hip hop ele é formado basicamente pelo grafite, que é a produção de imagem em muros e paredes. A gente tem o street dance, que então é a dança nas ruas. E a gente tem o rap, que é a música. Eu quero então já mostrar uma imagem que é muito vista, na verdade uma técnica de produção de grafite. Vamos tentar produzir hoje, produzir agora aqui, mostrar para vocês uma técnica de produção de grafite que pode, de repente, você que já tem o seu skate, está cansado da imagem dele, ou está pensando em comprar algum, ou quer produzir em algum lugar, até na parede da sua casa, a gente vai tentar conversar um pouco aqui sobre essa produção. Eu estou falando sobre o stencil, e o stencil é muito legal. O stencil, ele é uma imagem produzida a partir de vazados. A gente vai falar um pouco sobre isso. E essa imagem, ela pode ser produzida nos shapes. Na verdade, os shapes dos skates, eles são, a maioria das vezes, pintados por stencil. Porque são suportes, como eu disse no primeiro momento, são suportes que facilitam essa pintura. Então, ao invés de a gente ficar à mão aqui pintando parte por parte, a gente usa a prática ou a técnica do stencil. Eu acredito que antigamente era praticamente stencil. Pelo que o André está falando, eu estou vendo, acho que era liso ali, o pessoal fazia. Eu estou lembrando meus amigos hoje a gente pode ter adesivos, né? Enfim, mas o stencil é uma prática muito interessante. Então, para mostrar isso tudo, eu trouxe aqui, professor Diogo, uma folha, eu tenho aqui uma folha A4. Olha, a gente pode usar a folha A4, a gente pode usar também uma radiografia, sabe? Quando há uma fratura, não está precisando mais, né? Não está precisando mais, a gente recorta. A radiografia é bem legal. Deve ser até melhor, né, do que essa folha. É melhor, a radiografia é melhor. A gente tem um acetato que é facinho de comprar também, no tamanho A4, que é aquele plásticozinho transparente. A gente compra, ele é rígido. A gente pode usar e construir. O problema do acetato é só conseguir construir a imagem no acetato. Mas se você tiver um bom pincel, isso vai dar certo. Então, basicamente, como é a produção do stencil? É legal a gente pensar que o stencil em determinados suportes, em outros suportes, ele pode ter outro nome. Por exemplo, se você produzir um stencil na camisa, ele vai ganhar um nome de serigrafia. Mas enfim, isso para um outro momento a gente vai falar. Mas basicamente nós precisamos de uma folha, ou como acabamos de dizer, a radiografia ali. A gente pode pegar uma imagem, vou construir uma imagem aqui qualquer. Vou tentar fazer um skate, hein? De lado. Fiz um skate de lado. Olha aí, ficou legal? Tenho certeza que sim. Ficou legal, Diogo? Ficou top demais, isso é fera, cara. Você tem que ver como é que é o negócio lá que você faz? A caricatura? Caricatura desse cara. A caricatura é uma prática, a caricatura é legal. Agora o stencil aqui eu vou tentar com vocês. Mas qual que é a ideia do stencil? A gente precisa de uma imagem vazada. Então nós temos aqui, por exemplo, uma imagem. E eu preciso vazar essa imagem. E eu vou vazar por dentro dela. O interessante é que eu não posso vazar essa imagem cortando aqui nas extremidades da folha. Isso não pode acontecer, porque senão a minha folha ela vai soltar, assim, ela vai rasgar e isso... Depois eu vou ter que colocar uma fita. Então, de fato, o interessante é eu conseguir vazar essa imagem no meio. Então eu faço um buraco aqui na imagem, por exemplo, onde eu possa colocar a minha tesoura. A gente pode usar uma tesoura,
Quem tem maior idade aí, de repente já tem mais habilidade, pode usar um estilete, mas com muito cuidado. Então a gente vai produzir aqui esse vazado, a gente vai começar a construir esse vazado. E como a gente pode ver na imagem ali, a gente tem na verdade um molde vazado e a ideia agora é sobrepor esse molde vazado no shape, por exemplo, do skate. A gente pode sobrepor, de repente, numa parede, em algum lugar para o stencil acontecer. Aqui no estúdio, eu vou então sobrepor em cima de outra folha, para a gente perceber como é que a imagem do stencil ela acontece. Quando a gente faz em outra folha, a gente tem que fazer pensando de fora para dentro, ou seja, eu vou mostrar aqui em pé, mas é sempre pensar em buscar a imagem ou a pintura de fora para dentro. Eu estou fazendo assim. Tem a imagem aqui e eu estou puxando, então, de fora para dentro. Porque se eu, de repente, com spray ou com pincel, com a tinta ou com um pincel mesmo de quadro, eu fizer de dentro para fora, eu corro o risco dessa imagem vazar por debaixo do molde, exatamente. Então eu busco aqui de fora para dentro. E vou tentando construir a imagem do stencil. Gente, para quem não gosta ou não sabe desenhar, o stencil ele é fenomenal, porque o stencil ele vai nos ajudar. Você pode buscar stencils prontos na internet, por exemplo, e de repente só fazer o recorte e conseguir então imprimir esse stencil no seu shape, ou de repente você imprime no seu shape, na sua camisa, imprime em outras partes aí de sua casa, onde sua mãe, seu pai vão deixar. Enfim, vamos ver se deu certo. Ó, temos aqui o molde todo rabiscado e a imagem por baixo. Quando eu tiro esse molde, eu tenho aqui então a produção do stencil, que eu parecendo um ônibus agora, sei lá, um foguete. Mas se tivesse colorido todo, tinha ficado legal. Eu tô vendo aqui, André, se a gente colocar uma fita crepe aqui e colar e vir com spray, será que não fica melhor? É bem legal. Na verdade, a ideia é essa. Quando a gente vai produzir no shape, por exemplo, ou no muro, a gente precisa colar esse molde nesse suporte. Depois vir com a tinta spray, por exemplo, com a tinta que a gente for usar e conseguir, então, imprimir essa imagem no suporte. A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de... Isso é um pronto, né? Exatamente. Isso é um stencil vazado, já vazado. Ele foi retirado, provavelmente esse aqui foi retirado da internet e ele está pronto para ser impresso ali. Vamos, de repente, colocar em algum suporte. Vamos praticar, então? Stencil é uma técnica de grafite muito utilizada pelos pintores. Vamos aproveitar esse momento para aprender um pouco mais sobre essa técnica e aplicá-la em seus shapes de skate, camisetas, onde você preferir. Para isso vai precisar de uma tesoura, uma tinta spray, um lápis, uma imagem pronta e um acetato. Isso e um suporte. Aqui estão algumas das nossas referências. Espero que tenha contribuído com vocês. Muito obrigado, professor Diogo, pela participação. Obrigado, André. Valeu demais, cara. Até a próxima, até um próximo momento aí. Um abraço, até a próxima.